Zack era um exorcista extremamente poderoso que foi assassinado. Quando reencarnou, decidiu viver uma vida chata e ordeira como qualquer pessoa comum. No entanto, depois de descobrir que a heroína era na verdade uma vilã, ele escolheu derrotá-la e a seus inimigos apenas para sua própria diversão. Ele reencarnou em um mundo onde o fluxo da magia era completamente diferente. Embora seu novo corpo não tivesse poder mágico, foi abençoado com uma imensa quantidade de energia espiritual. Todas as manhãs, Zack colhia folhas e usava suas artes exorcistas para criar Shikami, dando vida a ratos e corvos para servi-lo. Enquanto isso, seu meio-irmão Glantale o maltratava, considerando-o um inútil. Zack implorou para que ele parasse. Glantale agarrou pelo pescoço e ergueu o punho. Mas um dia os corvos que Zack criou atacaram repentinamente Glantale. Quando Law correu para afastá-los, ele percebeu que os corvos ignoraram Zack completamente, o que o fez começar a suspeitar de algo estranho sobre seu irmão mais novo. Naquele novo mundo, Zack era desprezado por ser filho de uma amante e tratado como inútil pela própria família. Mesmo assim, ele suportou tudo em silêncio, passando cada dia trabalhando no campo, preparando papel para criar mais talismãs e aperfeiçoando secretamente suas artes espirituais. Ele sabia que tinha sido Glantley, mas quando Glantley gritou para Aoife voltar ao trabalho, ele lembrou a Zack que nunca teria um servo, já que alguém inútil sem magia como ele nunca poderia entrar na Academia Imperial de Magia de Lodônia. No entanto, Blaze apareceu e ordenou que Glyde voltasse às suas aulas de magia. Enquanto eles se afastavam, Zack perguntou ao pai se ele poderia se juntar a eles. No campo de treinamento, seu irmão mais velho, Law, lançou um vórtice que perfurou a pedra enquanto Glantel lançava uma bola de fogo que a incinerava. Glenn ficou encantado com a ideia de Seeker ser humilhado na frente de seu pai. Mas quando Seeker agarrou a varinha e se lembrou de sua promessa de esconder seu poder nesta vida, ele entendeu que os fortes sempre exploraram os fracos. Mesmo assim, ele ativou suas artes exorcistas. Todos ficaram chocados porque ninguém havia lançado uma bola de fogo azul antes. Glanto então levou o crédito, alegando que a magia devia ter permanecido dentro da varinha. Quando Seek perguntou a seu pai se ele poderia aprender magia, Blaze respondeu que não fazia sentido treinar um mago sem talento. Nos 4 anos seguintes, Seek começou a aprender a língua do mundo enquanto espionava secretamente seus irmãos. Ainda assim, Blaze continuou a se perguntar se seu filho era meio demônio. Quando Seek completou 11 anos, ele se lembrou das 7 divindades que havia selado, e finalmente se preparou para convocar seu servo menos perigoso para este mundo. Diante de seus olhos, um antigo portão se materializou, de onde emergiu uma garota atraente, embora Zack não conseguisse reconhecer quem ela era. Quando ela se jogou nele, ele percebeu que ela era definitivamente a desajeitada Yuki, embora ele se perguntasse por que ela não tinha sua bela forma adulta. Ao perceber que seu poder espiritual estava mais fraco naquele corpo jovem, ela jurou servi-lo para sempre. Seki explicou que ele estava apenas testando as habilidades dos portões dimensionais deste mundo. Quando ele tentou selá-la novamente, ela se transformou em uma pequena raposa e jurou que nunca sairia do lado dele. Na manhã seguinte, Glantley começou a gritar com Ifa por derramar água em suas roupas. Ao repreendê-la, ele disse que estaria disposto a perdoá-la se ela fosse ao quarto dele prometendo lhe ensinar o que significava ser uma escrava. Quando Sig o confrontou, Glanto tentou acertá-lo, mas Sig bloqueou o ataque. Glantley olhou para ele antes de sair avisando que ele estava brincando com sua vida. Depois que ele saiu, Sig disse a Ifa para nunca ir ao quarto de Glantley e ela prometeu obedecer. Mais tarde, Ifa pediu-lhe que a seguisse para fora, onde ela lhe mostrou um Ibi moribundo. Sig pediu que ela se virasse para esconder seus poderes. E depois de arrancar uma mecha de cabelo e infundir seu talismã, ele sacrificou o Shikami para curar o Vaporeon. Ifa ficou chocado ao ver que ele poderia usar magia apesar de ter nascido sem mana. Quando ele pensou que ela também poderia estar escondendo uma habilidade secreta, ela disse a ele que não era como se ela pudesse ver espíritos ou algo parecido. No entanto, Sik revelou que ele também podia ver espíritos, embora suspeitasse que ela pudesse ver algo ainda maior do que ele. Quando ele perguntou o que era, ela confessou que havia descoberto o segredo que ele sempre escondeu. Sua capacidade de ver os elementais do mundo explicava por que isso era estranho, já que todos os elementais pareciam evitá-lo. Embora Sik não soubesse o motivo, ele percebeu que ela era capaz de controlá-los, algo que ele nunca havia conseguido dominar em sua vida passada. Entendendo que finalmente havia encontrado a pessoa que procurava, ele perguntou se ela gostaria de aprender magia. Ativando seu Shikami, ele convocou uma bola de fogo no ar. Ela nunca havia usado magia antes, então pediu educadamente que a bola de fogo desaparecesse. Quando ele não obedeceu, ela começou a implorar para que fosse embora. Por fim, ela gritou que ninguém sentiria falta por ser tão feia e a chama desapareceu da existência. Zack percebeu o quão sortudo ele era por ter encontrado alguém capaz de dissipar magia e pediu a ela que mantivesse seus poderes em segredo entre os dois.
Nas semanas seguintes, ele a treinou até que ela aprendesse a controlar o fluxo de sua própria mana. Com o passar das temporadas, eles continuaram treinando juntos até que ela finalmente dominou a arte de dissipar magia. Chegou o 12º aniversário de Sykes, mas, ao contrário de seus irmãos, ele não recebeu presentes, nem bolo, e nem mesmo seu pai estava presente. Embora já estivesse acostumado com os maus tratos, Glento ligou para Syke e disse que iriam treiná-lo porque sua mãe havia sido amante. O único caminho que restava para seu corpo fraco era ingressar no exército. Naquele momento, uma empregada gritou que um monstro gigante havia aparecido e estava indo direto para a mansão. Ao ouvir isso, Syke revelou que o monstro já estava perto da propriedade enquanto Eldraine destruía uma árvore próxima. Glan tremeu com sua vida patética e inútil, e Law tentou ordenar que as empregadas evacuassem em direção à mansão quando viu Syke correndo na direção oposta. Ao mesmo tempo, Eldraine estava prestes a devorar Aefa. Antes que Syke pudesse invocar seu talismã para salvá-la, ela ativou os elementais e queimou a fera até virar cinzas. Quando tudo estava seguro, Syke ordenou que a criatura o seguisse. Quando ele saltou para o céu, todos os servos da mansão começaram a observá-lo. Ele então lançou um feitiço de veneno, e as veias dentro do corpo da criatura começaram a absorvê-lo. No entanto, ele já havia completado secretamente sua domesticação, deixando seu irmão se perguntando como ele havia sido derrotado com um único ataque. Todos acreditavam que ele era incrivelmente poderoso, então ele retribuiu as saudações, satisfeito por tudo ter corrido exatamente conforme o planejado. Desde a sua reencarnação nesta segunda vida, ele seria astuto e finalmente alcançaria a felicidade que desejava. Blaze testemunhou a batalha e decidiu realizar um banquete em homenagem a seu filho ilegítimo. Embora a tensão tenha enfurecido de bom grado, Blaze ainda queria recompensar Zack por defender a mansão. Quando questionado sobre o que desejava, Zack solicitou permissão para se matricular na Academia Imperial de Magia de Lodonia. Blaze concordou. Então Zeke pediu que Aoife pudesse acompanhá-lo como seu servo. Blaze se opôs alegando que ela não tinha mana, mas Zack disse a ele para permanecer em silêncio e simplesmente observar. Entregando sua varinha para Aoife, Syke a instruiu a lançar um poderoso feitiço de chama. Movido por sua devoção e desejo de permanecer ao seu lado para sempre, Aoife despertou o elemental do fogo que a cercava. Enquanto ela recitava o encantamento, um enorme incêndio irrompeu do lado de fora da janela, iluminando a noite. Syke virou-se para o pai e perguntou se ele estava satisfeito. Blaze, agora convencido, concordou em matricular os dois. No entanto, Glastard reagiu furiosamente dizendo que isso violava a tradição familiar que proibia dois irmãos de seguirem o mesmo caminho. Blaze respondeu que a tradição seria mantida enviando Glyde para o exército. Ele então repreendeu Glyde por desperdiçar seus anos com más companhias enquanto Facia treinava diligentemente todos os dias. Incapaz de aceitar a humilhação, Glyde desafiou Syke para um duelo declarando que se perdesse, Syke seria exilado de casa. Embora Blaze tenha dito que ele poderia recusar, Syke aceitou sem hesitação. Seu pai concordou em supervisionar o duelo com a condição de que nem espadas reais nem magia de nível médio fossem usadas. Mais tarde, enquanto Syke preparava mais talismãs, Law veio visitá-lo, desculpando-se pelo atraso para lhe desejar feliz aniversário e dando-lhe uma pena de vidro de presente. Ele admitiu que se arrependeu de não ter sido mais gentil durante sua vida, mas expressou orgulho pelo quanto seu irmão havia crescido. Ele então pediu a Zack para planar com calma, sabendo que Zack era mais forte do que todos eles. Sob as duas luas, Yuki zombou do presente de Law, dizendo que não valia nada, mas Zeke respondeu que era ela quem não valia nada. Naquele momento, ele sentiu que algo estava errado e ordenou que ela se escondesse. A janela explodiu para fora e quando olhou viu Chile no campo gritando que o duelo havia começado. Diante dele, Chile acreditava que Syke só havia derrotado o monstro por pura sorte. Ansioso por lutar até a morte, ele ignorou as condições de seu pai e invocou um selo mágico lançando um feitiço de chama para incinerar seu irmão. Ele acreditava que sua magia superava em muito a de um escravo inútil, mas Sig disse a ele que ele nunca se compararia às chamas de Aoife. Chocado por Sig ainda estar vivo, Gilly invocou um feitiço de vento para perfurá-lo, mas uma barreira mágica radiante o protegeu. Sig então puxou seu talismã enquanto Gilly começava a lançar todos os seus feitiços. Nesse caso, Sig ordenou que ele não se mexesse, congelando seus neurônios, e então torceu o talismã, quebrando seu braço. No entanto, Sig revelou que Gilly estava apenas sentindo dor. Quando Gilly perguntou quem realmente era Syke, Syke interpretou essas palavras como uma rendição. Ele então curou o braço de seu irmão e o deixou cair no chão. Olhando para seu rosto patético, ele se lembrou de como Chile o chamou de sortudo por derrotar os Eldrin e achou isso totalmente ridículo. Afinal, ele estava se preparando há 6 meses para invocar sua segunda divindade divina. Um enorme ciclope chamado Nudo veio ao mundo e correu em direção a Syke, declarando o quanto estava feliz em servi-lo mais uma vez.
No entanto, Yuki lembrou a Nudo que ela foi a primeira a ser convocada. Zeig então pediu ao Ciclope que seguisse seu Shikami até a montanha e empurrasse os Eldrin para a floresta. Ele deliberadamente atraiu os Eldrin para a mansão, para que todos reconhecessem seu poder, permitindo-lhe frequentar a academia de magia em vez de geleia. Ainda assim, Yuki se perguntou por que ele fez planos tão complicados quando poderia pegar o que quisesse em um mundo cheio de humanos fracos. E Seika lembrou de que aqueles humanos fracos foram os que o mataram. Nesta segunda vida, ele desejava se tornar um deles, já que seu caminho rumo ao poder absoluto só o levou à solidão isolada. Quando a primavera finalmente chegou, Liu desejou segurança ao irmão. Vendo Ai For Yon, Liu se perguntou se ela havia ficado acordada a noite toda. Seika então revelou que ela estava trabalhando duro em algo em seu quarto a noite toda. Quando a carruagem começou a se afastar, Sik decidiu recompensá-la por seus esforços. Ela prometeu valorizá-lo, e ele explicou que o item atrairia elementais para ela porque queria que ela se tornasse a elementalista mais poderosa possível. Olhando pela janela, Sik percebeu que eles já haviam chegado à academia de magia e se perguntou como o tempo havia passado tão rápido. De volta ao seu escritório, Blaze percebeu que Psyche já devia ter chegado e se lembrou daquela noite tempestuosa em que um misterioso assassino entregou a ele o filho de seu irmão. No entanto, Blaze se perguntou se seu irmão realmente morreu após desaparecer no continente demoníaco. Essa criança foi um dos poucos humanos que nasceu com cabelos e olhos pretos. Foi por isso que Law manteve distância enquanto Jelly o via como um inimigo. Blaze se perguntou se ele era um demônio, já que podia invocar bolas de fogo azuis sem possuir magia e usou veneno contra os Eldrin, algo que nenhum humano jamais havia feito antes. Blaze se sentiu culpado por enviar Gelly para o exército, mas entendeu que se o psicólogo testemunhasse os horrores da guerra, ele poderia se tornar o rei demônio que erradicaria a humanidade, em vez do herói destinado a salvá-la. Ao chegar ao dormitório de Sik, ele revelou que o quarto de Ifa seria bem próximo ao dele. Ao ouvir isso, ela ficou triste ao pensar que talvez não conseguisse ir ao quarto dele à noite. Depois de ouvir isso, Ifa saiu correndo chorando e Yuki ficou furiosa, dizendo que a escrava inútil não sabia o seu lugar. Quando Sik perguntou o que ela queria dizer, Yuki revelou que Ifa estava apaixonada por ele e queria que ele a usasse como escrava. Ao ouvir isso, Sik percebeu que nunca entenderia verdadeiramente como as meninas pensam. Yuki disse a ele para se concentrar em seus estudos ou ele sofreria, embora Sik percebesse que Ifa poderia acabar dificultando outras coisas. Na prestigiada Academia de Magia, ele notou uma misteriosa concentração de mana começando a se acumular. A examinadora, professora Karen, chamou todos para avaliar seus níveis de mana. Quando chegou a vez de Sykes, a professora Karen pediu que ele colocasse a mão na esfera de cristal, explicando que ela brilharia em branco se ele tivesse afinidade com todos os elementos, algo que nunca havia acontecido antes. Esse era o sistema mágico do mundo, onde existiam 4 elementos principais para lançar feitiços. No entanto, também havia magia de luz e sombra semelhante à magia que ele mesmo criou em sua vida passada. Quando Ifa infundiu sua mana na esfera, a professora Karen descobriu que ela tinha afinidade com o vento e o fogo. Mas quando chegou à curva 6, nada aconteceu, levando o professor Karen a pensar que talvez ele tivesse afinidade com luz ou sombra. No entanto, Zack revelou que ele não possuía nenhum poder mágico. Como resultado, todos presumiram que ele planejava usar suas conexões para entrar na academia. De repente, a menina gritou para que todos ficassem quietos e se apresentou como Amu. Quando ela estendeu a mão em direção à esfera, um feixe de luz branca cegou todos os candidatos. Quando desapareceu, eles perceberam que ela havia dominado todos os 4 elementos. Zack ficou chocado ao vê-la porque, embora seu cabelo fosse de uma cor diferente, ela era a mesma pessoa que ele conheceu de perto em sua vida passada. Naquela noite, a princesa Fiona estava cheia de preocupação, e ao mesmo tempo o Lorde Demônio em exercício deu uma única ordem ao seu general, Galus, para esmagar o herói. No dia seguinte, depois que Zack completou o exame escrito, ele notou Amu treinando com uma espada e se perguntou o quão forte ela realmente era. No campo de treinamento, o examinador acadêmico, o professor Cordell, anunciou que agora avaliariam o poder elementar de cada aluno, um por um. À medida que os alunos demonstravam suas habilidades, Zeke observou que a maioria só conseguia manusear um único elemento e nenhum com muita força. Quando chegou a vez de Eva, ela deu um passo à frente e lançou um feitiço de fogo. A explosão foi tão intensa que quase queimou a pedra de teste. Todos ficaram surpresos ao ver que ela conseguia lançar magia sem recitar um encantamento. Calmamente, ela disse que ainda não havia terminado, embora ela mesma nem soubesse o que planejava fazer. Ela ergueu a varinha novamente e conjurou um feitiço de vento tão poderoso que as pedras simplesmente desapareceram. Ao se desculpar por destruir o alvo, Sika achou sua magia incrível e se sentiu comovida por sua dedicação, percebendo que ela estava praticando em segredo. Finalmente foi a vez de Sik.
Ele conjurou uma bola de fogo azul brilhante que perfurou o alvo, deixando todos sem palavras. Analisando a pedra, percebeu que era de granito e decidiu combinar os elementos terra e metal para executar um feitiço de cristalização que despedaçou completamente o alvo. Até o professor Cordell admitiu que nunca tinha testemunhado nada parecido. Mesmo assim, Sik pediu desculpas alegando que seu feitiço era uma técnica secreta, sabendo que ele nunca poderia revelar a verdade de que não estava realmente usando magia. Aproximando-se do alvo de água, Zack convocou um Shikami de água invisível e infundiu-o com energia sombria, liberando uma torrente que congelou todo o campo. Satisfeito por ter ido longe demais, ele encerrou sua demonstração. Eifa riu com orgulho, dizendo que teve a sorte de ter o mestre mais forte que existe. Como Sol disse, o professor Cordell ficou sem palavras se perguntando como dois estudantes com tão baixa aptidão mágica haviam desencadeado os feitiços mais poderosos da história da academia. Mesmo assim, ele sabia que isso era apenas o começo. Em algum lugar lá fora existia alguém ainda mais forte, um prodígio que dominava todas as formas de magia desde muito tempo. A professora Karen percebeu que talvez ela fosse a heroína destinada a nascer quando o Rei Demônio ressuscitasse. Finalmente, os resultados dos exames foram anunciados, e quando Sik procurou seus nomes, Awif implorou-lhe que não abandonasse caso ela fosse reprovada. Em vez disso, ela viu que ele havia ficado em terceiro, enquanto Awif alcançou uma posição ainda mais elevada que a dele. Ele a parabenizou, embora tenha ficado surpreso por ela tê-lo superado no exame prático. No topo da lista estava Amu, e Sik percebeu que ela era a pessoa que ele sempre procurou. Vários dias após o anúncio, foram enviados convites a todos os admitidos na Academia de Magia. Effa se perguntou se a saia dela era muito curta, mas Zeke disse que estava tudo bem porque na verdade ele queria que fosse ainda mais curta. Enquanto caminhavam em direção à cerimônia de entrada, Zack sentiu magia negra vindo de dentro dos arbustos. Effa também percebeu que algo estava errado quando viu elementais das trevas escondidos nas proximidades. Aventurando-se mais profundamente na floresta, eles descobriram uma foca demoníaca. Embora Éfer pensasse que era algo maligno, Sik disse a ela para ignorá-lo, dizendo que pertencia à escola enquanto liberava secretamente talismãs invisíveis para monitorar a área. Dentro do salão, quando começou a cerimônia de entrada, Amu subiu no palco e anunciou que seria a representante dos novos alunos. Ao mesmo tempo, o círculo mágico lá fora se iluminou e ela sentiu monstros se aproximando do prédio. De repente, as portas explodiram e demônios menores apareceram diante de seus olhos. Os estudantes inúteis entraram em pânico e começaram a fugir. No entanto, Sik percebeu que os demônios estavam procurando por alguém entre eles. Quando um dos demônios tentou matar uma garota, Amu apareceu para salvá-la. Enquanto evitava os ataques, ela lançou feitiços de vento ao longo do corpo do demônio e gritou para os estudantes nojentos saírem do seu caminho. Mesmo assim, Sik percebeu que os demônios eram lentos demais e suspeitou que estavam sendo controlados de longe. Examinando o exterior, ele encontrou o lançador escondido na floresta. Ele disse a Aoife para usar sua magia para escapar e se esconder se a situação se tornasse perigosa, e então se teletransportou deixando seu talismã para trás. Pouco depois, ele começou a caminhar em direção ao demônio, enquanto recitava um poema. Furioso e determinado a matá-lo imediatamente, o demônio convocou demônios inferiores de um portal. Ao ordenar que atacassem, Sik lançou um feitiço de atração gravitacional apagando os monstros à sua frente. Quando o último foi congelado sob um feitiço de teto, Sik abriu um portal sob seus pés e o selou dentro de outro reino. Percebendo que Sik poderia usar magia de teletransporte, o demônio se preparou para lutar seriamente. Ele convocou espadas de pequenos portais e se apresentou como um demônio de metal que controlava tanto o fogo quanto a terra. Quando Sik tentou lançar um feitiço, Galus o extinguiu instantaneamente, alegando que nenhum de seus feitiços funcionaria contra ele. Quando Zack acendeu o talismã de papel, Galus se protegeu das chamas, mas quando mais papéis foram convocados, Galus os queimou imediatamente. Determinado a matá-lo, Galus arremessou uma espada, embora Zack tenha conseguido evitá-la. A lâmina cortou seu rosto, e ele percebeu que havia sido teletransportada de volta. Galus então declarou que poderia usar magia negra de teletransporte. Ele lançou uma chama em direção a Zack, mas quando Zack saiu de lado, Galus se materializou atrás dele e cortou seu braço em um instante. No entanto, quando Zack conseguiu sobreviver ao ataque, ele começou a se perguntar por que Galus estava espionando os estudantes através dos olhos dos demônios inferiores. Galus revelou que estava procurando o herói para cumprir a profecia divina da reencarnação do Rei Demônio. Ele continuou dizendo que já havia encontrado o herói, mas ao perceber quem era seu verdadeiro alvo, Zack mudou. Mesmo assim, Galus soltou uma dúzia de espadas para acabar com ele. Zack se esquivou deles e saltou sobre outro, mas as lâminas gêmeas de Galus o atingiram ao mesmo tempo. Com um único golpe, Galus o mandou para a vida após a morte. Acreditando que Sik estava morto, Galus se virou e se preparou para procurar Amu.
Mas o som da voz de Sik entoando antigos encantamentos chamou sua atenção mais uma vez. Ele viu Sik equilibrado na ponta de uma espada. Querendo saber como ele ainda estava vivo, Kalos atirou uma lâmina direto em seu crânio, mas ela se desintegrou. Sek revelou que havia ressuscitado, explicando que já havia preparado um feitiço para eliminar tudo que não pertencesse ao seu corpo. Mesmo assim, acreditava que ainda poderia matá-lo. Ele então convocou 100 espadas, jurando aniquilar o herói assim que Zek morresse. Ao ouvir isso, Zeke zombou dele e declarou que Galus era um tolo, afirmando que a verdadeira força só poderia ser definida pelos poderosos aliados que alguém possuía. Galus zombou dizendo que apenas os fracos dependiam de aliados. Ele tentou acabar com ele, mas Sik se esquivou da tempestade de lâminas e lançou um feitiço que desencadeou uma enorme cascata. Quando as águas caíram, Galus se teletransportou. Porém, quando tentou atacar de cima, Sik já havia antecipado o golpe. Ele convocou Ryu, uma divindade na forma de Irmin que atingiu o demônio com um raio. Mas quando a fumaça se dissipou, Sik percebeu que Galus não estava em lugar nenhum até que ele o esfaqueou por trás, sem aviso prévio. No entanto, isso também fazia parte do plano de Sik, pois seu corpo explodiu repentinamente diante dos olhos de Galus. Embora o demônio tenha conseguido sobreviver, Galus começou a emanar uma aura vermelha. Confiante de que Sik logo ficaria sem talismãs, ele se preparou para encerrar a luta. Mas Sik revelou mais de 1000 talismãs, explicando que ele passou a vida inteira criando-os para estarem prontos para qualquer batalha. Lançando um portão dimensional, ele convocou Mizushi. Uma dúzia de portais se abriram quando um enorme dragão emergiu, enchendo o céu com seu enorme corpo. Ele atacou Galus, tentando devorá-lo antes de subir em direção à lua e consumir seu corpo completamente. Vendo isso, Zeke sentiu-se aliviado porque o demônio havia sido eliminado. Porém, quando ele tentou enviar o dragão de volta ao seu reino, ele resistiu e tentou escapar. Percebendo que estava indo em direção à academia, ele rapidamente ativou seus talismãs, desviando seu curso antes de selá-lo de volta ao outro mundo. Mesmo assim, ele se perguntou como uma divindade tão fraca como Mizuchi conseguiu se libertar. Ele logo encontrou a resposta. Seu jovem corpo ainda estava muito fraco, o que significa que ele precisaria ficar mais forte e maduro antes de poder comandar adequadamente as 4 divindades restantes. Naquele momento, Yuki pulou em seu corpo, revelando que ela estava escondida o tempo todo. Ela o repreendeu pensando que ele havia sido imprudente ao se permitir ser morto. No entanto, Zeke explicou que tudo fazia parte de seu plano, já que ele poderia usar seu Shikami para ressuscitar instantaneamente várias vezes. Ao retornar ao salão, percebeu que todos os alunos estavam feridos. Mas Eifa disse a ele que Amu eliminou todos os demônios menores. Ao ouvir isso, Sika entendeu que Amu era o aliado perfeito de que precisava. Afinal, ele poderia permanecer nas sombras enquanto a usava para avançar em seus planos. Embora precisasse se tornar amigo dela, ele admitiu para si mesmo que não ficaria triste se ela perdesse a vida no final, desde que isso garantisse sua felicidade. Naquele momento, ele jurou transformá-la na pessoa mais forte do mundo, mesmo que isso significasse derrotar o próprio Rei Demônio. Um mês se passou desde que Zaig começou a frequentar a academia de magia ao lado de Efa. Quando ele viu Amu e tentou cumprimentá-la, ela disse-lhe friamente para fazer um favor à humanidade e acabar com sua vida miserável. Momentos depois, um recipiente de barro apareceu acima deles derramando um líquido, mas Seeker rapidamente os teletransportou para um local seguro. Porém, sentindo algo suspeito, ele voltou ao local. Lá, o professor Cordell apareceu numa janela e pediu desculpas pelo acidente. Após coletar o líquido derramado, Cordell explicou que foi um catalisador para sua pesquisa. Quando Seeker perguntou sobre o propósito da embarcação, o professor afirmou que estava simplesmente tentando levitá-la para o terceiro andar. Mesmo assim, Seeker sabia que apenas a magia negra poderia controlar a gravidade, o que o fez suspeitar que Cordell estava escondendo algo. Mais tarde, durante a aula, a professora Karen anunciou que o aniversário da academia se aproximava. Ela atribuiu a Amu e Ifa a tarefa de entregar o novo registro de estudantes como parte da oferta cerimonial. Ao ouvir isso, Seeker percebeu que sua rota passaria perto do Círculo Mágico de Galos. Ele imediatamente se ofereceu para ir no lugar de Ifa e disse a ela para recusar a missão. Embora ela tenha hesitado no início, a professora Karen acabou concordando. Naquela noite, quando Sik e Ifa deixaram a academia, ele disse a ela que Amu estava em perigo. Ele explicou que tomou o lugar dela para protegê-la desde que a batalha de Amu contra os demônios a transformou em um alvo. Ifa perguntou zombeteiramente se ele gostava de Amu por sua beleza e cabelos ruivos, mas Sika esclareceu que o o intrigava era sua força. Ele só queria ser amigo dela. Ao ouvir isso, Ifa jurou que ela também poderia se tornar mais forte. No entanto, Sika disse a ela que o que ele queria dela era o apoio dela, porque acreditava que o poder de Amu a havia deixado isolada por toda a vida. No dia do aniversário da academia, a professora Karen entregou-lhes a lista para a cerimônia.
Ao se aventurarem na floresta, Amu exigiu saber por que Sika se ofereceu para substituir Shifa. Ele disse a ela que queria ser seu amigo e que desejava ter uma longa conversa com ela. Mesmo assim, Amu acreditava que não poderia satisfazê-lo, principalmente porque ele já tinha uma escrava. Mas ele disse que ela estava errada ao pensar que ele era um homem vil e repulsivo. Sua mente ficou em choque naquele momento. Ao mesmo tempo, Seka sentiu a presença de um feitiço sombrio e dirigiu-se à sua fonte. Naquele momento, eles se depararam com um círculo mágico e, de repente, um portal se abriu e os teletransportou. Instantaneamente, eles foram levados para uma masmorra onde um grupo de criaturas lagartos apareceu. E sem hesitação, Amu atacou-os. Saltando para frente, ela lançou uma bola de fogo que os aniquilou completamente. No entanto, quando um orc apareceu atrás dela e estava prestes a acabar com sua vida, Seeker lançou um feitiço que esmagou sua cabeça com uma ponta. Enquanto procurava uma saída, Seeker lançou outro feitiço para iluminar o caminho. Ficou surpreso ao descobrir que ele também poderia usar magia de luz. Ao mesmo tempo, ele enviava sinais com talismãs para guiar seus Shikami para fora, permitindo que detectassem sua localização. De repente, um grupo de goblins atacou-os, mas ele os derrubou com ataques rápidos. Ao conseguir bloquear um golpe, ela cortou o braço de um monstro. Porém, antes que ela percebesse, a criatura voltou para acabar com ela e a jogou contra a parede. Quando os monstros se prepararam para matá-la, Seika lançou um feitiço de madeira que os perfurou com estacas. Naquele momento, Amu perdeu a consciência e os goblins restantes atacaram Seika. Ele entendeu que poderia finalmente usar seu verdadeiro poder, então convocou um Mukate dos Portões Divinos do Inferno e eliminou todos os goblins à sua frente. Quando Amu acordou, ela viu que todos os monstros haviam sido derrotados. Percebendo que a cabeça de Amu ainda doía, Seika criou uma barreira de luz ao seu redor e percebeu que estava sob uma maldição, já que a dor desapareceu assim que a barreira se formou. Incapaz de encontrar qualquer símbolo de maldição em seu corpo, ele pediu que ela verificasse suas costas. Ela então tirou as roupas, mas não encontraram nada. Seeker então revelou que queria que ela se despisse porque havia preparado outra solução. Usando uma mecha de seu cabelo, ele transferiu a maldição para um de seus talismãs, dizendo a ela que agora serviria como seu substituto. Eles ficaram sentados juntos por horas, mas durante esse tempo, Amu se perguntou se Seika havia beijado Shifa ou mesmo tramado algo com ela. Quando Seika disse a ela que não havia beijado Eifa, Amu achou chato, já que garotas tímidas como ela sempre foram intensas. Ele então a lembrou que ela acabara de se despir em uma masmorra. Depois que ela perdeu a consciência, eles continuaram eliminando todos os goblins até finalmente chegarem à câmara do chefe. Quando as nagas se prepararam para enfrentá-los, o buscador ativou sua magia de pedra e soltou espinhos perfurantes, mas a criatura quase queimou seu rosto com ácido. Seeker conseguiu evitá-lo, e Amu contra-atacou com um feitiço de vento, mas não conseguiu perfurar as escamas grossas do monstro. Antes que ela pudesse contra-atacar, o buscador convocou uma lança que prendeu a criatura ao chão. Ele imediatamente ateou fogo com uma bola de fogo, e no instante em que as chamas explodiram, ele saltou sobre a naga e a esfaqueou, matando-a instantaneamente. Ao correr em direção a ela, Amu pulou sobre ele, confessando que foi a primeira vez que ela derrotou um chefe de masmorra. Quando Yuki perguntou a Sik por que ele não havia se teletransportado o tempo todo, ele revelou que queria se divertir com Amu e dar-lhe experiência de combate para que um dia ela pudesse se tornar a mais forte. Pouco depois, eles encontraram uma espada de Mithril. Ele então puxou para fora do corpo do monstro, fazendo com que ele se desintegrasse diante de seus olhos. Ao entregar a espada para Amu, ele notou um anel no chão e percebeu que estava imbuído de magia. Quando Amu lhe perguntou o que ele faria quando crescesse, ele prometeu que voltaria a aventurar-se com ela. Ao ouvir isso, ela sorriu feliz e disse que era uma promessa. Depois de escapar da masmorra, Seeker informou a professora Karen sobre o labirinto secreto escondido sob a escola, mas escondeu a existência da maldição de Amu e a verdadeira fonte de sua própria magia. Naquela noite, quando Seeker chegou ao laboratório do professor Cordell, ele revelou que já havia descoberto seu plano e mencionou que Amu havia começado a se recuperar. Percebendo que havia sido exposto, o professor Cordell se perguntou como Sik havia descoberto seu segredo. Sek explicou que era impossível que os demônios tivessem desenhado um círculo mágico dentro da escola e acrescentou que, como o professor Cordell tinha o rosto mais feio entre todos os instrutores, ele suspeitou dele imediatamente. Determinado a revelar a verdade, o professor Cordell removeu o disfarce e admitiu que era um espião demoníaco. Ele explicou que a poção dentro do caldeirão era na verdade uma maldição revolucionária capaz de matar qualquer pessoa, disfarçando-se de uma doença comum. O professor Cordell revelou que seu verdadeiro alvo era o herói, mas Sik o considerou um tolo e mostrou seu talismã, provando que ele já havia removido a maldição de Amu. Quando o professor Cordell convocou o demônio,
Sik derramou seu sangue sobre seu próprio corpo e declarou que havia descoberto a condição da maldição. Agora encharcado de energia demoníaca, ele começou a lançar um feitiço para transferir a maldição de volta ao seu criador. Este foi o poder que ele herdou de sua vida passada. Como exorcista amaldiçoado, ele disse ao professor Cordel que aqueles que amaldiçoam os outros cavam duas sepulturas. Quando os órgãos do professor Cordel começaram a explodir, Zeke revelou que ele era a única pessoa neste mundo que sabia como dissipar maldições, o que tornou uma tragédia para os demônios terem cruzado o caminho dele nesta vida. Enquanto subiam as escadas, Yuki perguntou como ele sabia que era o professor Cordel. Zack explicou que seu Shikami detectou o mesmo pólen tanto no corpo do professor Cordel quanto dentro do círculo demoníaco. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando Sik entregou o anel mágico para Shifa, ela percebeu que os elementais foram atraídos por ele. Naquele momento, Sik viu Amu passando, e quando tentou chamá-la, ela disse para ele se jogar de um penhasco e calar a boca. Um ano depois, no início do segundo ano, o assistente do vice-diretor apareceu diante de Sik e sua empregada, informando que o diretor queria vê-los imediatamente. Embora Sik tivesse um mau pressentimento sobre a convocação, ele notou uma garota observando secretamente nas sombras. No dia seguinte, quando entraram na sala da diretora, ela os recebeu calorosamente. Depois de examinar o rosto de Sik, ela comentou que ele se parecia com seu tio, o que deixou Sik confuso, pois seu pai nunca havia mencionado ter um irmão. Sem maiores explicações, o diretor mudou de assunto e o convidou para participar do torneio misto de disciplinas da capital, famosa competição entre magos e espadachins. Ela explicou que ele seria um dos representantes da Academia de Magia. Para formalizar isso, ela fez com que um novo aluno entrasse na secretaria. Dando um passo à frente, a garota se apresentou como homem, alguém que Sik nunca tinha visto antes. Antes que ele pudesse responder, Amu interrompeu com raiva, reclamando que não havia sido convidada e exigindo saber se Sik planejava participar. Ainda intrigado com a presença de Melly, Sik disse que o torneio o interessava e que queria ver o que ele tinha a oferecer. Quando eles deixaram a academia, Amu resmungou que Miles devia ter sido escolhido por uma família nobre e nunca passou por dificuldades reais. Para sua surpresa, Miles apareceu de repente atrás deles e disse calmamente a Amu que quem nunca havia sofrido de verdade foi ela. Embora Amu estivesse feliz por finalmente conhecer seu substituto, Maela explicou que ela nunca seria selecionada e que estava fraca demais para lutar. Ao ouvir isso, Amu ficou irritado e ordenou que dois idiotas entregassem suas espadas de treino, desafiando Maelle para um duelo para ver quem era realmente inútil. Maelle aceitou sem hesitar no momento em que pegou a espada e assumiu sua postura. Sik imediatamente reconheceu sua habilidade, percebendo que ela tinha tanta experiência quanto Amu. Ansioso para avaliar a força dela, ele declarou o início da partida. Amu atacou com todo o seu poder, mas Maelle bloqueou seu ataque com magia negra, e suas espadas se chocaram ferozmente. Um único movimento decisivo, Millie fez a espada dobrada de Amu voar de sua mão, vencendo a partida com facilidade. Ao se virar para sair, ela disse a Amu que ela era inútil para alguém destinado a se tornar um herói. Quando Amu tentou protestar, dizendo que eles não deveriam usar magia, Miles rejeitou suas palavras afirmando que desculpas só a deixariam mais fraca. Nesse momento, Mabel não vai querer se machucar no torneio. Ele agradeceu por suas palavras antes de partir. No dia seguinte, o grupo partiu para a capital para assistir ao torneio. Durante a viagem, Sekka amaldiçoou silenciosamente sua má sorte. Ela rapidamente o lembrou de que ela era sua empregada e que deveria ficar ao seu lado o tempo todo. Amu, por sua vez, afirmou que nunca tinha estado na capital e que queria conhecer, mas Sik sabia que ela estava mentindo, entendendo que seu verdadeiro desejo era ver Mabel competir no torneio. Quando ele perguntou a Amu onde ela planejava dormir, ela respondeu que ficaria na cama de Shifa. Observando suas travessuras, Mabel achou que todos eram patéticos, pois apesar de terem a mesma idade, se comportavam como crianças, sem nenhum senso de seriedade. No entanto, ela revelou que era na verdade um ano mais velha que eles, o que deixou Amu em estado de choque. Depois de pensar por um momento, Amu admitiu que isso explicava sua personalidade forte. Ao chegarem à capital, as meninas notaram que Seeker ficou tonto na carruagem. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, eles descobriram que Mabel havia fugido do grupo. Pouco depois, eles chegaram ao quadro de registro onde Sik decidiu investigar por que a academia o escolheu como representante em vez de Amu. No dia seguinte, quando o torneio estava prestes a começar, Sik examinou seu amuleto e percebeu que ele foi projetado para absorver ataques mágicos, embora pudesse quebrar se absorvesse muitos. Naquele momento, o locutor apresentou Sik como o primeiro participante e sua adversária, Denise, uma lutadora do bando mercenário Gar que arrogantemente declarou que este seria o último dia de vida de Sik. Sik, porém, o ignorou, alegando que ele estava com dor de cabeça e cansado.
E quando os mercenários pensaram que ele estava apenas dando desculpas, Sik declarou calmamente que encerraria a luta em um único segundo. Enfurecida com suas palavras, Denise atacou assim que a partida começou e o atacou. No entanto, em vez de desferir um golpe fatal, a lâmina perfurou um talismã. Sik apareceu instantaneamente atrás dele e o jogou contra a parede com um único golpe. Enquanto o público engasgava de espanto, o locutor declarou Zeik o vencedor. Enquanto ele caminhava pelo túnel, Yuki o interceptou e pediu-lhe que perdesse deliberadamente sua próxima partida, temendo que já estivesse chamando muita atenção. Mas quando Zeik se reuniu com as meninas, a segunda rodada do torneio começou. Balen o Sábio entrou na arena para enfrentar seu oponente Kyle, um guarda da Rook Rock Merchants Association. Assim que a luta começou, Kylo imediatamente lançou um feitiço que congelou seu inimigo no lugar, e com o mago incapaz de se mover, o público só pôde se perguntar por que Balen permaneceu imóvel. Então Kyle diminuiu a distância e o perfurou com sua arma, transformando Balloon na primeira fatalidade do torneio. Quando Kyle se virou para sair, o buscador observou cuidadosamente sua expressão e, pela expressão em seus olhos, reconheceu-o como um assassino experiente com um passado sombrio que deveria tê-lo tornado um criminoso procurado. Ele começou a suspeitar que Kyle havia sido enviado deliberadamente para competir no torneio. Além disso, Seeker já havia percebido que Kyle era um lançador de feitiços e um dos poucos capazes de canalizar o poder espiritual através de seu olhar, amaldiçoando seu oponente através do poder do mal-olhado. Quando o segundo round começou, o locutor chamou Seek para a arena. Porém, quando seu oponente apareceu, ele percebeu que não passava de uma marionete controlada por Lei Knight, um mago titereiro. Ela declarou com orgulho que foi projetado especificamente para combate antimágico e que Seek não tinha chance de vitória. Quando a partida começou, Seek convocou uma criatura invisível que destruiu o golem com golpes rápidos em segundos, fazendo-o desmoronar em pedaços. O locutor presumiu que Seek o havia destruído com a magia do vento, mas quando Seek ameaçou apagar o cavaleiro de linha da existência, ela imediatamente se rendeu. Ao sair pelo túnel, Seek sentiu-se aliviado por sua técnica secreta não ter sido exposta. Ele disse a Yuki que eles poderiam tê-lo desqualificado por invocar uma fera dentro da arena, já que a encarnação de criaturas era estritamente proibida. Quando voltou para as meninas, o próximo round já estava começando, e ele percebeu que Mabel estava prestes a enfrentar sua adversária. Seu nome era Halo, o Mago da Terra, e ele estava convencido de que esmagaria facilmente Melamantal. Quando a batalha começou, Halo lançou uma rajada de pedras contra ela, mas Mabel cortou-a sem esforço. Chocado com a cena, o homem derrotado continuou lançando mais ataques de pedra, mas Mabel eliminou todos eles. Conforme ela avançava em direção a ele, Halo percebeu que estava condenado e começou a conjurar um muro de pedra para se defender, reforçando-o com outro feitiço. No entanto, Mabel atirou adagas na parede e a quebrou instantaneamente. Recusando-se a se render, o perdedor convocou mais meia dúzia de paredes para mantê-la afastada, mas Mabel as destruiu em um piscar de olhos e Seek pensou que ela estava usando magia da gravidade. Ao mesmo tempo, Halo começou a fugir. Quando Mabel se lançou sobre ele, ela pegou seu cajado e a vida do homem passou diante de seus olhos. Sem outra escolha, ele decidiu se render. O locutor a declarou vencedora, chamando-a de Melina Ruiva. Ao ouvir essas palavras, Seek começou a se perguntar como Mabel passou a ser conhecida como a heroína. Então Shipper revelou que o segundo herói da história se chamava Mabel, e que esta Mabel também empunhava uma espada. Embora parecesse uma boa história de capa, Zack sabia que ela estava escondendo algo e decidiu descobrir seu segredo. Ao amanhecer, um homem derrotado se preparava para enviar uma mensagem aos demônios, mas quando soltou o pombo-correio, um grande pássaro o pegou novamente. Naquele momento, Zack apareceu e disse que já havia descoberto que ele era um espião demônio e o seguiu até lá. No entanto, quando Zack exigiu saber o que continha a mensagem, o homem disse-lhe para sair e começou a se afastar. Acreditando que Seek estava indefeso, ele tentou acabar com sua vida. Procura então lançou um feitiço e o imobilizou com trepadeiras. Percebendo que seu segredo já havia sido descoberto, o homem derrotado se perguntou como o havia encontrado. Revelou que o estava espionando através dos olhos de uma coruja e exigiu saber quem ele estava espionando. Quando o homem se recusou a responder, disse que interrogaria sua alma convocando Satori, a quinta divindade dos portões celestiais do inferno. Ela começou a ler sua mente, mergulhando em um pesadelo ao revelar cada um de seus pensamentos. Enquanto Seek fazia perguntas, Satori revelou que seu alvo era a heroína Mabel Crumb. Ela nasceu ao mesmo tempo que as antigas profecias e as combinou por ser uma mulher ruiva e também a usuária de espada mais forte da academia. Tendo obtido todas as informações que precisava, Seek decidiu libertar o homem, mas ordenou que Satori o devorasse como recompensa. Naquele momento, Satori o devorou. No entanto, assim que terminou, a entidade começou a ler a mente de Seek, sentindo sua culpa por ter matado um homem inocente. Seek ficou furioso e ameaçado.
Decidindo abrir um portal, Satori recuou rapidamente. Com o caminho livre, Sik chamou seu pássaro e assim que recuperou a mensagem, decidiu abri-lo. No entanto, estava escrito em um código estranho, e Sik se arrependeu de não ter perguntado como decifrá-lo. Mesmo assim, ele já havia descoberto o verdadeiro objetivo da Academia de Magia: fazer Mabel vencer o torneio para convencer os demônios de que ela era a verdadeira heroína, fazendo-os esquecer da existência de Amu. Quando Yuki se perguntou se ele havia descoberto por que o diretor o escolheu como segundo representante, Sik respondeu que com o tempo descobriria toda a trégua. No dia seguinte, quando as semifinais estavam prestes a começar, Mabel confrontou-o no túnel e pediu-lhe que se retirasse, dizendo que o torneio não era nada parecido com o que ele acreditava que fosse. Recusando-se a deixá-la decidir o seu futuro, Sik disse-lhe que não se retiraria. Ela então o avisou que não estava disposta a perder para ele e que estava até preparada para matá-lo. Mesmo assim, Sik ignorou suas palavras. Quando chegou a hora da primeira partida das semifinais, o primeiro mago apareceu na arena. Quando Kaio apareceu como seu oponente, Ruzi, o mestre dos 4 elementos, lançou um feitiço de luz para se proteger do mal olhado de Kaio. No entanto, a ameaça continuou a avançar. Desesperado para mantê-lo afastado, Royce lançou uma bola de fogo, mas Kaio saiu ileso e continuou avançando. Aterrorizado por sua vida, Royce lançou mais bolas de fogo e o atacou com todos os elementos, mas quando viu que Kaio permanecia completamente intocado, Zeke percebeu que estava usando a magia da gravidade para repelir todos os ataques. Naquele momento, House convocou um exército de golems, mas Kaio liberou uma sombra roxa que perfurou todos eles de uma vez, fazendo-os explodir em pedaços. Acreditando que ainda poderia derrotá-lo, Ruze atacou Kaio, mas Kaio conseguiu imobilizá-lo com sua sombra. Quando Kaio ergueu a espada para acabar com sua vida, um apito soou e o locutor informou que os juízes haviam interrompido a partida, declarando Kaio o vencedor. Naquela noite, enquanto se perguntava se deveria desistir de sua partida no dia seguinte, Sik notou Yuki se aconchegando perto de seu corpo. A coruja de Sik avistou Mabel parada no telhado. Quando ele saltou para o lado, o telhado desabou sobre sua cama. Através da fumaça, ele viu Mabel do outro lado e se perguntou por que aquela cara desagradável estava bloqueando seu caminho. Sem dar qualquer explicação, ela jogou uma faca na parede e imediatamente o atacou, atirando-o pela janela. Ele conseguiu chutá-la e criar distância entre eles, mas quando ela atirou outra faca, Sik conseguiu se esquivar. Naquele momento, ele tentou contê-la, mas quando ela cortou a videira e esfaqueou seu corpo, ele desapareceu diante de seus olhos. Para afastá-la, ele lançou um feitiço de liberação interna, mas ela conseguiu permanecer de pé. Enquanto Sik refletia sobre o quão forte ela era, ele percebeu que não poderia permitir que ela escapasse. Naquele momento, um perdedor feio apareceu no beco, perguntando-se por que estavam fazendo tanto barulho. Mas quando Mabel estava prestes a acabar com sua vida, Sik descobriu que ela havia escapado. Mesmo assim, ele já havia tomado a decisão para a próxima rodada do torneio e achava que precisava encontrá-la antes do amanhecer. Não demorou muito para que ele a encontrasse perto de uma fonte e lhe garantisse que não tinha vindo para lutar. Quando ela perguntou por que ele estava ali, ele explicou que só queria conversar e que ela ainda tinha chance de convencê-lo a desistir da partida. Então ele revelou que já conhecia sua verdadeira intenção. Ela planejou morrer no lugar de Amu. Como uma falsa heroína, ela estava desviando a atenção do demônio de Amu, acreditando que, ao se sacrificar, eles pensariam que a verdadeira heroína estava morta. No entanto, Mabel admitiu que também queria matar Kyle, confessando que ambos foram treinados pela Rook Merchants Association, uma organização que transformava crianças escravizadas em mercenários. A associação criou o torneio para testar o potencial de Kyle como mercenário perfeito. Eles fizeram um buraco em seu crânio para implantar magia em seu cérebro, eliminando todas as suas emoções. Antes desse processo, as crianças escravizadas eram divididas em grupos de 4 e treinadas juntas, até formarem um vínculo especial. Porém, apenas um deles seria transformado em mercenário, e somente após eliminar os demais essa pessoa seria considerada perfeita. Como Mabel foi a última sobrevivente depois de Kyle, ela acreditava que era seu dever acabar com ele na final, já que ele havia matado seu irmão. Mas ao ouvir essas palavras, Zeke pensou que ela não estava apenas mentindo, mas também patética. Ele sabia que Kylo era na verdade seu irmão e que seu cabelo ruivo nada mais era do que um disfarce para convencer a todos de que ela era a heroína. Percebendo que ele havia descoberto toda a verdade, Mabel decidiu confessar e disse que pretendia matar Kyle para libertar sua alma. No entanto, Sik achou que ela estava fraca demais para conseguir isso e afirmou que seria ele quem derrotaria Kyle na final. Quando ela começou a pensar que isso era impossível, ele disse a ela que era o homem mais forte daquele mundo e que acreditava que o único desejo de Kyle era vê-la livre da associação. No dia seguinte, quando chegou a hora do casamento, ele disse a ela para dar o melhor de si.
Ela, por outro lado, pensava que ele não passava de um nobre inútil que foi mimado durante toda a vida. Quando ela apareceu atrás dele, ela estava prestes a dividi-lo em dois. Ao quebrar os escombros, ela bateu nele novamente apenas para perceber que era um pedaço de papel. Enquanto ele atirava pedras das quais ela se esquivava, Mabel jogou facas nele, mas ele as bloqueou com uma barreira. Quando a poeira baixou, ele soltou trepadeiras para imobilizá-la. Mas ela continuou avançando até que o buscador ativou seu feitiço de fruta descendente. Quando ele lançou um feitiço de ligação química com vinhas, ele aprendeu mais uma vez. Desta vez, ela percebeu que não conseguiria se libertar quando decidiu levantar o machado. Ele lançou um feitiço de levitação e fingiu acabar com sua vida. Nesse momento soou o apito e os juízes declararam o round encerrado, anunciando-o como vencedor. Quando chegou a hora da rodada final, Psyche e Kyle se enfrentaram. Enquanto Pike disse que Mabel ainda estava viva, Kyle respondeu que a mataria após o torneio. Mesmo lembrando que ela era sua irmã, ele havia perdido completamente qualquer emoção por ela. Naquele momento, Psyche jurou fazer Kyle pedir desculpas a Bobo. Quando a luta começou, Psyche lançou uma névoa vermelha no chão da arena, desativando o mal-olhado de Kyle. Quando Kyle avançou em direção a ele, Seeker o atacou com espectros, mas Kyle saiu ileso. Ele então convocou videiras químicas para contê-lo, mas a sombra roxa as destruiu instantaneamente. Kyle lançou sua sombra em Psyche, mas a barreira de Psyche a repeliu. Vendo que a batalha não estava progredindo, Zeke fez com que os portões divinos do inferno aparecessem diante dos olhos de Kyle. Naquele instante ele convocou Yu-Yon, a quinta divindade. Quando a criatura emergiu da dimensão, as sombras de Kyle tentaram perfurar seu corpo, mas sua pele era mais dura que aço. A fera atingiu Kyle no rosto e o deixou inconsciente. Zeke então pensou que Kyle havia perdido porque nunca soube reconhecer seus próprios limites. Mas quando um selo começou a se espalhar pelo corpo de Kyle, a maldição começou a devorá-lo mesmo dentro da barreira. Seeker se perguntou como poderia salvá-lo, mas Kyle o impediu e pediu que ele pedisse desculpas a Bubble em seu nome. Seeker ficou furioso com a ideia de ser superado por uma maldição, então convocou 1000 talismãs de uma só vez. Com a intenção de neutralizá-lo, ele se preparou para lançar um feitiço que removeria a maldição do corpo de Kyle e até o traria de volta à vida. No entanto, quando um brilho perfurou os céus, Yuki o avisou que era perigoso usar seu feitiço final, pois todos na arena descobririam seus poderes secretos. Esse erro custou-lhe a vida anterior, e lembrando-se de tudo, Shaika decidiu interromper o feitiço. Quando a batalha terminou, Kyle desapareceu misteriosamente e disse a todos que o havia destruído sem deixar rastros. Após o torneio, ele o enterrou fora da capital, permitindo que Mabel se despedisse. Ela confessou que já sabia que seu irmão estava amaldiçoado. No dia seguinte, na academia, Zeke visitou o escritório da diretora e revelou que havia salvado Mabel exatamente como ela esperava. A diretora percebeu então que ele já havia descoberto tudo. Ela explicou que tudo fazia parte do plano da associação desde o início, já que o único objetivo do torneio era testar a habilidade de Kyle como mercenário. Mais tarde, Psyche chegou ao refeitório e percebeu que Mabel havia pintado o cabelo de roxo, embora achasse que ela parecia ainda mais feia agora. Algumas semanas depois, com a aproximação das férias de verão, Zeke anunciou que viajaria para o reino de Asteria para investigar um dragão furioso. Naquele momento, um estranho arrogante entrou no refeitório. Vangloriando-se em voz alta de sua riqueza e menosprezando os estudantes ao seu redor, Al franziu a testa se perguntando quem era o recém-chegado irritante. O homem logo notou Psyche e se aproximou dele, apresentando-se como Cecílio, o príncipe herdeiro de Asteria. Sico o recebeu com cortesia na academia, mas a atenção de Cecílio rapidamente se voltou para Schaefer, a quem ele declarou a garota mais linda que já tinha visto. Tentando flertar, ele começou a fazer uma série de comentários inapropriados. Ifa revelou calmamente que ela era serva de Sika na esperança de encerrar a conversa. No entanto, Cecílio continuou com seu comportamento vulgar, deixando todos ao seu redor profundamente desconfortáveis. Ele então disse a Sik para nomear seu prêmio, mas seu atendente rapidamente o interrompeu, dizendo que ele estava se humilhando na frente de todos. Numa sala privada, Cecílio disse a Seik que o dragão rebelde viveu em paz durante um século, mas agora estava atacando o castelo e que a situação piorava a cada dia. Naquele momento, ele percebeu os enormes canhões de Awif e começou a sugerir que jantassem juntos, mas Seik mais uma vez lhe disse para se controlar. Mais tarde naquele dia, quando Seik estava saindo, Amy o arrastou para alguns arbustos e exigiu uma explicação. Quando ele admitiu que entregaria Shifa ao harém de Cecílio se ela aceitasse, as meninas o consideraram patético. Sabendo o que Shifa sentia por ele, Mabel o alertou para nunca perguntar algo assim, temendo que isso só acabasse machucando-a. Poucos dias depois, a caminho de Asteria, Shukia disse a Zeke que Cecílio havia pedido que ela montasse em seu dragão, embora ela duvidasse que eles realmente a quisessem.
Zack insistiu que Cecílio estava falando sério, mesmo se perguntando que sentimento terrível estava crescendo dentro dele. Ao chegar em Astéria, Shuki admirou a paisagem até que Cecílio apareceu, lamentando o declínio do reino desde o ataque do dragão. Quando a fera sobrevoou, um homem convocou um tigre de lava que se lançou contra o dragão, mas falhou. O tigre então se voltou contra Yuki. Então Sekka interrompeu a ameaça com cristais de gelo, embora a armadura ardente do tigre os derretesse com facilidade. Quando o tigre saltou em direção a Saiki, uma corrente mágica o imobilizou e seu invocador apareceu. Naquele momento, quando Saiki perguntou quem era o Homem Feio, Cecílio revelou que ele era o líder mercenário contratado para matar o dragão. Sig zombou de sua cara até que Cecílio interveio e ordenou que Seki fosse embora. Após sua partida, Saiki recorreu a Shifa, e quando ela tentou agradecê-lo, ele a repreendeu por não usar magia, perguntando se o que ela teria feito sem ele e se teria sido um erro trazê-la junto. Enquanto Yuki chorava, Cecílio tentou se aproveitar dela, mas Sig o impediu a tempo e ordenou que Shifa usasse magia na próxima vez, alertando que a hesitação poderia custar sua vida. Siga saiu lamentando suas palavras duras, embora esperasse que ela aprendesse, porque em sua vida passada ele ficou paralisado quando seu aluno foi devorado por seu dragão, selando-o somente depois. Temendo que a história se repetisse com Yuki, ele escolheu com dureza como forma de protegê-la. No dia seguinte, eles leram sobre o dragão e descobriram que ele morava com uma companheira nas montanhas, mas começou a atacar depois que seus filhotes nasceram. 6 suspeitaram que fosse o mesmo caso, embora os registros afirmassem que apenas o homem havia sobrevivido. Gifa perguntou como poderia ter incubado ovos enquanto estava sozinho. Ele então decidiu escalar a montanha para encontrar respostas, apesar do aviso de Afo de que isso o mataria. Naquela noite, ela foi ao quarto dele e contou que Cecílio a havia convidado. Então Cico ofereceu que ela passasse a noite com ele. Quando ele perguntou se ela iria se juntar a Cecílio, ela recusou e questionou por que ele perguntaria isso. Acreditando que ele não a considerava digna, ela jurou fazer o que ele quisesse. Mas Sik disse a ela que ingressar na realeza era a maior honra que a maioria das garotas desejava. Quando ela se perguntou se ele ficaria bem com ela o deixando, Sika revelou que a princípio ele ficaria triste, mas que ficaria feliz por ela se ela escolhesse seu próprio caminho. Ao ouvir essas palavras, ela passou a noite chorando o tempo todo. Na manhã seguinte, ele percebeu que ela havia sumido. Até Yuki se sentiu mal por ter sido inútil, já que Shei estava realmente apaixonada por ele. Mas Seeker achou que era apenas um capricho. No entanto, Sheik disse-lhe que era muito mais do que isso e desejou que ele percebesse antes que fosse tarde demais. Quando conheceu Cecílio na hora do chá, disse-lhe que subiria a montanha para encontrar o dragão. Ao ouvir isso, Cecílio percebeu que Zeke demoraria vários dias para voltar e achou que teria tempo suficiente para persuadir Shifa. Mas Zeke já conseguia adivinhar suas intenções e esperava que ele ficasse longe dela. Mais tarde naquele dia, Cecílio apareceu diante de Shifa e pediu para falar com ela em particular. Ele disse a ela que já havia sentido sua magia e revelou que ela era descendente de elfos. Ele explicou que os elementais devem tê-la guiado até lá e pediram que ela se juntasse a Cecílio, dizendo que ela não poderia permanecer escrava de Sik para sempre, já que ele era um demônio, afinal. Foi por isso que os elementais se recusaram a se aproximar dele, assim como evitariam qualquer outro demônio. Efa, porém, tinha certeza de que Seika não poderia ser um demônio e lembrou a Lizzie que eles cresceram juntos. Lizzie, não convencida, sugeriu que um dos pais de Sik poderia ser um demônio. Ela avisou Yui para ficar longe dele e se ofereceu para mostrar-lhe a mansão. Enquanto isso, Sik alcançou o pico da montanha, onde um dragão o avistou e soltou uma rajada de fogo. Sua barreira o protegeu do ataque. Quando o dragão atacou, Zik desapareceu, invocando a sexta divindade, Kokukonaki, uma enorme e grotesca criatura de pedra que caiu nas costas do dragão. Emitiu um som penetrante que enfraqueceu a fera antes de retornar aos portões do inferno. Quando o dragão começou a se recuperar, Sik conseguiu contê-lo e entrou em seu ninho, onde descobriu que estava protegendo um ovo. Ele decidiu realocá-lo. Percebendo que ambas as extremidades do ovo precisavam ficar voltadas para cima, ele percebeu que a lenda da princesa de Asteria que uma vez incubou um ovo de dragão era verdadeira. De volta à mansão de Cecílio, Lizzie continuou mostrando o local a Ifa, dizendo-lhe que ela poderia receber tratamento especial se tornasse a esposa favorita de Cecílio. Ela também poderia participar do governo e até mesmo se tornar uma autoridade poderosa. Mas o único desejo de Gifa era permanecer ao lado de Sekka. Sekka ficou exausto depois de mover o ovo do dragão e até o próprio dragão decidiu torná-lo o guardião do ovo. Ainda assim, Sik ficou aliviado, porque o dragão não estava mais fora de controle. Quando a criatura se aproximou dele, ele percebeu que estava começando a se apegar a ele na mansão. Naquele momento, Shifa encontrou Cecílio e começou a se perguntar se ela finalmente estaria disposta a se juntar a ele, esperando que ele tivesse conseguido convencê-la. Naquele momento,
um de seus homens começou a calcular o preço do imposto de libertação dela. Cecílio revelou que estava preparando documentos para sua libertação. Assim que o contrato fosse concluído, ela estaria livre para tomar suas próprias decisões. Cecílio disse que estava disposto a comprar a liberdade dela, custe o que custar. Temendo a separação de Sica, Eifa disse que estava disposta a viver como escrava para sempre. Mas Cecílio achou que ela estava apenas confusa e disse que certamente a compraria. Ele estava convencido de que Sica era perigosa e alegou que não poderia permitir que ela permanecesse ao lado de tal ameaça. No entanto, ela acreditava que o verdadeiro perigo era ele e declarou que desejava ficar com Sica para sempre. Mesmo assim, os homens consideravam mais importante cumprir o contrato de escravatura. Suas palavras fizeram Schaffer perceber que ela estava cercada por um grupo de idiotas quando os guardas imediatamente a contiveram e ameaçaram tirar sua vida quando ela tentou usar magia. Percebendo que eles estavam selados dentro de uma barreira, ela segurou uma lança de vento que atingiu seu corpo e cortou seu polegar. Enquanto tentavam forçá-la a assinar o contrato, o dragão quebrou a barreira naquele exato momento. Só então, Sica apareceu no topo da cabeça do dragão e Schaefer sentiu alívio ao ver que seu salvador havia chegado. Sick revelou que conseguiu fazer amizade com a fera. Enquanto todos permaneciam em estado de choque, ele passou a dizer que o dragão não atacaria mais o reino, mas que Cecílio teria que manter o ovo do dragão aquecido. Como Yuki poderia usar magia de fogo, Sick pensou que ela poderia manter o ovo aquecido e a chamou para se juntar a ele no topo do dragão. Quando eles tentaram dizer a ela para voltar, Schaefer declarou que Sick era o amor de sua vida e então eles voaram montados no dragão. Mas quando Sick lhe perguntou o que ela queria dizer com isso, ela respondeu que não havia dito nada. Ao chegar ao pico da montanha, Schaefer abraçou o ovo do dragão, mas quando o grotesco invocador invocou o tigre de lava, ele tentou devorá-los. Mesmo assim, Sick capturou usando cristais de gelo. Naquele momento, Sick e seu time de perdedores apareceram. Quando Sick percebeu que eles estavam tentando roubar o ovo do dragão, ele jurou matá-los para proteger seu segredo. Quando o tigre derreteu a fortaleza e avançou sobre eles, uma enorme onda de água o destruiu. Saika então percebeu que era a magia de Shay. Ela conseguiu despertar a magia dentro de seu anel e disse a Si que estava prestes a mandá-lo de volta para a reabilitação. Desesperado para eliminá-los, ele ordenou que o tigre atacasse novamente e ordenou que seus homens apoiassem um ataque completamente imperturbáveis. Sik lançou um feitiço de chama branca que aniquilou o tigre instantaneamente. Mas quando Sik tentou ordenar aos seus homens que atacassem, o dragão apareceu diante dos seus olhos. A visão os aterrorizou e eles começaram a fugir. No entanto, Sika os capturou com vinhas e Ifa queimou o grimório de Sik. Depois de neutralizá-lo, Sika disse a ela que estava feliz por ela ter ficado mais forte e que achava incrível que ela tivesse aprendido a magia da água. Algumas horas depois, após retornar à mansão, Sika explicou tudo o que havia acontecido. Cecílio decidiu mandar os homens para a prisão. Mas enquanto se perguntava como Seeker conseguiu fazer as pazes com o dragão, Seeker revelou que o ajudou a criar o ovo e acreditava que a lenda sobre a rainha era verdadeira. Seu desejo de incubar o ovo do dragão levou o dragão a aceitá-la como família e a proteger o reino por séculos. De repente, Cecília ordenou que seus cavaleiros prendessem Saik, alegando que ele era o responsável pela rebelião do dragão. Seeker concordou em seguir os cavaleiros, mas quando Cecília começou a dizer ao Ife que ela finalmente estava livre, e agora poderia se tornar sua mulher, Sik deu um tapa em sua mão. Farto de suas bobagens, disse-lhe que só aceitara a prisão por causa da política inútil de Cecílio, mas agora percebia que Cecílio estava atrás de Shifa o tempo todo. Ele o chamou de criança mimada e disse que nunca entregaria Shifa. Naquele momento, Lei percebeu que já tinha visto o suficiente e pediu para ouvir os verdadeiros sentimentos de Sifa. Sem hesitar, Schaefer disse a Cecílio que queria ficar ao lado de Sika para sempre, porque mesmo que ela não fosse mais sua escrava, ela nunca se juntaria à sua realeza inútil. Depois de ser rejeitada, ela disse a Cecílio que a culpa era do corte de cabelo dele. Enquanto isso, Lei agradeceu a Seeker por domesticar o dragão e pediu para falar com Effa em particular. Em outra sala, Lei reconheceu que Yuki estava apaixonada por ele, então pediu a mão dela, concedendo-lhe a habilidade de comandar o elemento luz. Ela acreditava que Shifa era como a princesa élfica da lenda e pensou que um dia Seca reconheceria o amor que sentia por ele. Enquanto isso, em uma floresta, um grupo de feiticeiros eliminava monstros. Quando o líder apareceu diante de um homem comum, ele perguntou onde estava o herói. Naquele momento, porém, um monstro enorme apareceu e o homem se alegrou por ter conseguido invocar a fera de um olho só com o que restava de sua magia. Quando o líder desembainhou a espada, o gigante o atingiu com um machado, mas a lâmina se partiu em duas quando o líder resolveu eliminá-lo. O líder avançou e, depois de repelir o ataque do monstro, matou-o instantaneamente com um círculo dissipador.
Voltando ao homem, ele ordenou que seus companheiros o devorassem e disse-lhes que esperassem até que logo encontrassem o herói. De volta à academia de magia, Sisha convidou Amu para visitar sua família durante as férias de primavera e também pediu a Mabel para acompanhá-la na terceira roda. No entanto, ao se preparar para partir, não sentiu nenhuma emoção em voltar para casa. Já temendo o hóspede indesejado em sua mansão, temia que sua mera presença chamasse a atenção e causasse sua queda mais uma vez. No dia seguinte, no estado de Sykes, Lebo e Sykes notaram que ele parecia um pouco menos desagradável do que antes. Momentos depois, Glyde apareceu de armadura, gritando o nome de Sykes, e ele se perguntou se Glyde estava aproveitando a vida no exército. Ainda lembrando da humilhação anterior, Glyde exigiu uma revanche, mas Jiffa revelou de repente que era o mesmo homem que a atormentou no passado. Amu deu um passo à frente e se ofereceu para lutar no lugar de Seeker. Quando G zombou dela, Seeker declarou que Amu era mais forte que ele e disse que só aceitaria um duelo com Glee se conseguisse derrotá-la primeiro. Ansiosamente, Glee aceitou, insistindo que Amu usasse uma espada de verdade enquanto ele lutaria com uma de madeira. Confiante na vitória de Amu, encerra o duelo com a condição de que nenhuma magia seja usada. Amu pressionou implacavelmente, forçando-o a recuar. Mas quando ela avançou para acabar com ele, ele fingiu lançar um feitiço e lançou a espada dela voando, proclamando-se o vencedor. Quando ela o acusou de trapaça, ele argumentou que os truques eram válidos em combate antes de recorrer à busca e declarar que tinha ouvido falar de sua vitória no torneio, desafiando-o como um adversário digno. Naquele momento, a princesa Fiona chegou se perguntando por que seu cavaleiro sagrado estava tentando duelar. Ela considerou a luta inútil e disse a Glyde para dar um propósito real à sua vida vazia. Quando Sig decidiu retirar-se do duelo, ele se perguntou como ela conseguira forçá-lo a ouvir. Então ela apresentou a princesa Fiona e os outros ficaram chocados ao perceber que estavam diante da princesa sagrada. Dentro da mansão, Yui começou a se perguntar quem realmente era a princesa sagrada. Ela então revelou que nasceu de uma sacerdotisa e que seu pai era o imperador. Em uma sala privada, a princesa comentou que estava esperando há muito tempo para conhecê-los e disse que Amu se parecia exatamente com o herói dos contos de fadas. Percebendo Sika, ela decidiu agradecê-lo por ter vindo e disse que desejava que ele se tornasse um de seus cavaleiros. Mas Sika respondeu que seus desejos valiam tanto quanto seu rosto. Naquela noite, Fiona se perguntou se Jiffa era namorada de Psyche, mas acabou sufocando gravemente. Durante o jantar, ela elogiou Sykes por salvar a histeria, pois a notícia se espalhou por outras nações, enquanto sua mãe insistia que ela escrevesse com mais frequência. Mais tarde, ao ouvir sua voz pela primeira vez, Amu entrou furtivamente no quarto de Sika e brincou dizendo que ela não deveria vir apenas por ele. Ele então perguntou quais eram seus planos após a formatura, revelando que pretendia retornar à vida de aventureiro. Zeke lembrou-se de sua promessa na masmorra, quando ela disse que se juntaria a ela, embora não soubesse o que fazer e se perguntasse se ela poderia ensiná-lo. Amu concordou ansiosamente pela primeira aventura juntos antes de deixá-lo sozinho. Depois, Yuki perguntou se ele havia esquecido que estava usando Amu apenas para esconder seu verdadeiro poder, mas Zeke disse que nunca poderia esquecer isso. No dia seguinte, enquanto acompanhava a princesa Fiona pela cidade, G disse que eles teriam que trabalhar juntos para protegê-la. Fiona então decidiu pegar a mão de Sika enquanto corriam em direção ao mercado. Logo depois, ela notou um jovem casal e começou a se perguntar como poderia se aproximar de Sika. Amu sugeriu colocar suas vidas em perigo, dizendo que isso cria um vínculo especial. Achando que era uma ótima ideia, a princesa Fiona decidiu levá-los até um canteiro de obras. E embora sugerisse que observassem mais de perto, ela aproveitou a oportunidade para se aproximar de Sig. Naquele momento, uma corda se rompeu e quando as tábuas caíram em direção a eles, Glu lançou um feitiço ao mesmo tempo protegendo a todos. No entanto, a princesa Fiona ficou desapontada por Saik não ter usado magia como ela esperava que ele a salvasse. Para compensar, Saik decidiu comprar um presente para Fiona e enquanto ajustava seu lenço em um beco, convocou um espelho de quartzo para que ela pudesse ver como ela estava. Ela achou lindo e disse que adorou o presente. No dia seguinte, Saig encontrou Glee treinando e se perguntou se ele estava se exibindo como um cavaleiro sagrado. Mas G disse que o título não era tão grandioso quanto parecia, já que era uma medida política da princesa escolhida não por sua habilidade, mas como parte do plano secreto da princesa Fiona. Afinal, ela era uma política, mas também surgiu do nada para se tornar a principal candidata ao trono. Quando Seeker se perguntou como isso era possível, ela disse a ele que a princesa Fiona podia ver o futuro, assim como sua mãe, a princesa do oráculo. Foi por isso que ela pediu para conhecer Amu, sabendo de antemão que ela era a heroína. Porém, percebendo que Saik já sabia, Lily o avisou para ficar fora do caminho dela. Ela explicou que estava trabalhando para assumir o controle do Império, mas Saik sentiu que havia algo mais por trás disso.
Mais tarde naquele dia, quando a princesa Fiona começou a procurar por Seika por toda a mansão, ele se escondeu entre os arbustos já cansado de ver o rosto dela. Quando Amu passou por perto, Zack saltou de repente, quase assustando-a. Percebendo que estava se escondendo da princesa Fiona, Amu sugeriu que ele passasse o dia com ela, ressaltando com urgência que Fiona estava tentando encontrá-lo. Pouco depois, Zack conheceu a princesa Fiona na varanda, onde ela o convidou para jogar xadrez. Ele aceitou, mas antes de começar, Fiona propôs uma aposta. O perdedor deveria um favor ao vencedor. E embora Sik soubesse que provavelmente perderia, ele concordou de qualquer maneira. Quando o jogo começou, a princesa Fiona perguntou qual peça de xadrez ela acreditava ser a mais forte. Zack respondeu que era a rainha, dizendo que ela influenciou soldados e líderes enquanto permanecia nas sombras. Fiona elogiou sua resposta inteligente, mas disse que estava apenas parcialmente correta. Ela explicou que o verdadeiro mentor sempre fica fora de vista. No entanto, ela acreditava que os peões eram as peças mais fortes, porque quando as pessoas comuns se unem, elas têm o poder de derrubar um império. Por isso, procurou conquistar o apoio do povo, convencida de que isso garantiria a sua posição como principal candidata ao trono. Naquele momento, a princesa Fiona declarou com segurança que venceria a partida, mas Seeker já sabia que ela havia vislumbrado o futuro. Percebendo que ele havia descoberto sua habilidade, ela presumiu que Glee devia ter contado a ele. No entanto, Seeker revelou que ele havia deduzido isso sozinho. A partir do momento em que ela interveio em seu treino de luta com Gley, ela suspeitou que havia previsto a derrota de Gley. Então, quando ela o levou até o local onde a corda caía convenientemente sobre eles, isso confirmou totalmente sua suspeita. Ela foi capaz de prever o futuro. Quando o buscador lhe perguntou se pretendia salvar o Império usando esse poder, a princesa Fiona confessou que o futuro não era absoluto e explicou que sempre poderia ser mudado. Percebendo que não tinha chances de vencer a partida, Sika aceitou a derrota. Naquele momento, a princesa Fiona confessou que pretendia salvar alguém que estava à beira da morte. No entanto, ela hesitou em revelar a identidade daquela pessoa por medo de que isso alterasse o futuro. Decidindo se tornar seu aliado, Siki ofereceu sua ajuda. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, o grupo de demônios aniquilou um exército de bandidos. O capitão elogiou seus homens por terem ficado mais fortes e ordenou-lhes que devorassem os gatos. Graças ao seu feitiço de avaliação, que lhe permitiu ver a força dos outros, Sonimi estava convencido de que eles poderiam garantir o sucesso matando o herói. De volta à mansão, Saiken e os outros se prepararam para retornar à academia. Porém, após várias horas de viagem, Saiken viu algo estranho na floresta. De repente, uma carroça explodiu na frente deles, mas era apenas uma isca que a princesa Fiona havia preparado. Seeker imediatamente saltou para o telhado para explorar a área e localizar os atacantes. Ao mesmo tempo, um grupo de homens posicionou-se quando bandidos apareceram em um penhasco. Ao comando do líder, os arqueiros apontaram para a carruagem da princesa Fiona. Seeker então lançou seu feitiço magnético, desviando sem esforço todas as flechas. O líder ordenou que disparassem novamente, mas o mesmo feitiço repeliu os projéteis sem dificuldade. Assistindo a essa exibição, o chefe dos bandidos se perguntou quem realmente era Sik. Percebendo que a maioria das carruagens eram iscas, ele ordenou que seus homens concentrassem toda a sua magia na carruagem da princesa Fiona. Um deles lançou um feitiço poderoso, lançando um enorme foguete em Psyche, mas ele se quebrou ao colidir com sua barreira, deixando-o ileso. Quando o líder dos bandidos começou a se desesperar, ele ordenou que seus homens atacassem de frente. Mas G emergiu da carruagem, aliviado porque os arqueiros já haviam esgotado suas flechas. Com um grito, ele reuniu seus homens e juntos começaram a dominar os bandidos. Então a princesa Fiona instruiu Psyche a capturá-los vivos. Em resposta, Psyche convocou vinhas que se enrolaram em torno dos bandidos, imobilizando-os instantaneamente. Poucos minutos depois, Psyche perguntou à princesa Fiona por que ela havia decidido poupar seus inimigos, perguntando-se se planejava usá-los contra seus rivais políticos. A princesa Fiona respondeu que seu único objetivo era descobrir quem planejou seu assassinato. Sika argumentou que mantê-los vivos era perigoso, mas a princesa Fiona insistiu que agora estava salva. Ela explicou que os outros bandidos já haviam sido aniquilados e que os sobreviventes capturados esperariam para sempre por um sinal que nunca chegaria. Dias depois, o grupo chegou à capital. Antes de entrar, a princesa Fiona garantiu a Psyche que estava ao seu lado e pediu-lhe que nunca a esquecesse. Ao mesmo tempo, o grupo de demônios avançou em direção à capital. Alguns se perguntaram se conseguiriam realmente escapar depois de matar o herói. Mesmo assim, sua determinação nunca vacilou. Resolvido a acabar com a vida do herói pelo bem da raça demoníaca, ele olhou para a cidade ao longe, convencido de que seu futuro estava prestes a começar. Algumas semanas depois, o diretor ofereceu a Psyche um cargo no conselho estudantil. Yuki temia que isso chamasse atenção indesejada,
mas Psyche garantiu que ela estava sendo excessivamente cautelosa e que talvez ele não precisasse mais esconder sua força. Enquanto isso, alguns e seu grupo chegaram ao destino com a intenção de localizar e eliminar o herói na Academia de Magia. Antes de entrar, Lone fez um comentário estranho, levando Mudarev a repreendê-lo e dizer-lhe para se concentrar na missão. Imediatamente depois, o grupo iniciou sua operação e se teletransportou para o terreno da academia. Ao chegar, Gani ficou confuso com o súbito aparecimento da neblina, então lançou um feitiço de fogo que revelou 2 alunos. Ele imediatamente os atacou com suas chamas, enquanto Lune e Puruseli também ficaram perplexos com a névoa. De repente, eles notaram alguém passando por ele. Então Lune convocou os Lobos das Sombras e esperou que eles voltassem com informações. Em outro lugar dentro da neblina, Mudrev apareceu, confuso pela neblina quando foi subitamente atacado e ficou excitado. Mabel rapidamente apareceu percebendo que era Mudrev e não apenas algum ogro feio. Budorev declarou sua intenção de eliminar Mabel, mas ela se recusou a morrer e imediatamente lançou seu ataque. Budorev se esquivou de seus golpes e contra-atacou, mas Mabel respondeu com todas as suas forças, fazendo-o perceber que ela era uma oponente digna. De repente, Mabel ativou sua magia e Mudorf percebeu tarde demais que havia caído em sua armadilha. No entanto, ele apenas riu elogiando o esforço dela antes de se libertar. Então Mudorf desencadeou um contra-ataque brutal com seu enorme taco. Quando a poeira baixou, ele percebeu que Mabel já havia desaparecido. Momentos depois, os demônios começaram a sentir que algo estava errado. Eles descobriram que todas as figuras que encontraram até então eram os Shikame de Saika. Então o próprio Saika apareceu olhando para eles de cima, como se não fossem nada mais do que insetos agindo como um deus e declarando que lhes concederia o castigo divino. Furioso, Somnin usou sua habilidade de avaliação, mas ficou em estado de choque com o que viu. Bud deu um passo à frente e desafiou Sika para um duelo. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, Saiko aniquilou instantaneamente com um feitiço de raio laser. Os demônios ficaram atordoados e Purosília jurou vingança por seu companheiro caído. Ela liberou seu mal-olhado, ativando o poder da Medusa na tentativa de transformar Sika em pedra. Sik zombou dela dizendo que seu feitiço era inútil e convocou Jakuta, uma enorme serpente branca. Antes que ela pudesse petrificá-lo, Purosília agarrou o peito e morreu devido à aura avassaladora de Jakuta. Sik explicou que ela nunca teve chance. Então Lone convocou seu monstro, mas Jakuta liberou a aura do Conquistador pela segunda vez, esmagando a fera instantaneamente. Em desespero, Lone tentou domar o Kashi, mas falhou e foi devorado como um mastodonte crocante. Solon ficou sem palavras quando Sik dispensou Jakuta e o mandou de volta ao Reino das Sombras. Janice planejou ganhar tempo, mas Sonin recusou e ordenou que seu companheiro fugisse. Sonin declarou que Sik era o rei demônio e que eles não tinham chance de vitória. Quando Sik proclamou que protegeria o herói, Sonin ficou paralisado em estado de choque, incapaz de acreditar que o rei demônio estava lutando ao lado da humanidade. Ficando cada vez mais impaciente, Seeker começou a preparar um feitiço. Sonin pediu a Ganis que escapasse enquanto ele desencadeava seu ataque mais poderoso. Sig não conteve nada e respondeu com uma onda devastadora de lava. Sonin foi derrotado instantaneamente enquanto Ganis mal conseguiu escapar. Enquanto fugia, ele ainda não conseguia acreditar que o Rei Demônio estava com os humanos. Mas antes que pudesse se recuperar, Ganis sentiu um corte repentino rasgar seu corpo. A centenas de quilômetros de distância, Seeker o eliminou com seus terríveis poderes exorcistas. Depois disso, Mabel pareceu convencida de que Mudorev pertencia à associação de emissários demoníacos e havia sido enviado para assassiná-la. Seeker acalmou explicando que o verdadeiro alvo do inimigo era Amu. Ele garantiu que já havia cuidado de tudo e pediu que ela mantivesse tudo em segredo. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, Zeke descobriu que Amu não tinha ideia de que os demônios estavam atrás dela. Naquele momento, uma unidade de soldados liderada pelo Marquês Grevel apareceu anunciando a prisão de Amu e acusando-a de assassinar um emissário demoníaco. Amu ficou em estado de choque e Saik não conseguia acreditar que um dos demônios que eles derrotaram fosse na verdade um emissário demoníaco. Os cavaleiros exigiram que Amu confessasse, mas ela não tinha conhecimento do suposto crime. Mabel e Shifa tentaram defendê-la, mas Sik os impediu, garantindo a Amu que, como ela era inocente, nada de ruim aconteceria com ela. No entanto, 2 cavaleiros ficaram furiosos com a confiança de Sykes nela e prenderam Amu. Sika então confrontou o diretor, exigindo saber o motivo de sua prisão e quem realmente estava por trás de tudo. O diretor respondeu que a academia cuidaria do assunto, e Seeker optou por confiar em sua promessa de fazer todo o possível para salvar Amu. Mesmo assim, ele sabia que se nada fosse feito logo, Amu seria executado. Sik tranquilizou Shifa e a Maebede dizendo-lhes que a escola já estava entrando em ação, então eles não precisavam se preocupar. Ele então convocou seu dragão, preparando-se para resgatar Amu quando ele estava prestes a montá-lo.
Yuki expressou sua preocupação, alertando-o de que isso chamaria muita atenção e que sua vida pacífica chegaria ao fim. Ela também o lembrou de que ele poderia repetir o destino trágico de sua vida anterior. Seki recusou-se a abandonar a missão de resgate e decidiu salvar Amu a qualquer custo. Com essa determinação, ele partiu em direção à capital para encontrá-la. Enquanto isso, Amu estava apavorada, trancada dentro de uma cela de prisão com medo de nunca mais ver seus amigos. As lágrimas começaram a cair quando de repente alguém apareceu diante dela. Ao mesmo tempo, Seki voou para a capital montado em seu dragão e usou seus talismãs para localizar Amu. Ele rapidamente a rastreou até a prisão do castelo, mas quando tentou resgatá-la, os cavaleiros tentaram matá-lo. Um deles pediu reforços e logo Seki foi bombardeado com milhares de flechas. Porém, nenhum deles conseguiu romper suas defesas, provando seu poder avassalador. Ele contra-atacou com um feitiço mágico da terra devastador que esmagou os cavaleiros. À medida que avançava em direção aos níveis subterrâneos do castelo, ainda mais cavaleiros chegaram para detê-lo. Eles dispararam uma saraivada de flechas flamejantes, mas Seki respondeu com magia de fogo azul que os engolfou completamente. Muitos foram queimados vivos, mas ainda assim se recusaram a recuar. Então Seki convocou Kamitachi, que os destruiu sem piedade. Juntos, Seki e Kamitachi massacraram incontáveis cavaleiros em poucos momentos, sem nunca lhes dar a chance de tocá-lo. Ele queimou seus inimigos vivos e os soldados morreram sem acertar um único golpe. Finalmente, Seki alcançou Amu e a libertou, mas Amu ficou furioso com ele, temendo que seu resgate imprudente o colocasse em sérios apuros. Ela se recusou a sair com ele, não querendo colocá-lo em perigo ainda maior. Então Seki revelou que ela era a heroína, que se não escapasse seria executada. De repente, G apareceu e pouco depois a princesa Fiona juntou-se a eles. Sika exigiu respostas, perguntando por que Amu havia sido presa e por que Fiona queria que ela fosse executada. A princesa Fiona explicou que a sua nação já foi pequena e que o herói sempre serviu como símbolo de paz. Pelas suas palavras, Saika entendeu que os demônios atacaram Amu para eliminar a causa de outra guerra. Ele também percebeu que Amu nunca poderia crescer tão forte quanto o herói anterior, já que sua proteção constante a impediu de enfrentar o perigo e crescer. Mesmo assim, Seeker recusou-se a deixar Amu morrer. Fiona então se ofereceu para garantir a segurança de Amu e prometeu que Seeker não seria preso se partisse imediatamente. Seeker rejeitou a oferta, dizendo que não tinha certeza se poderia confiar nela. Desanimada, a princesa Fiona aceitou sua decisão, e Glae expressou sua decepção com seu irmão mais novo. Fiona preparou uma carruagem para ajudá-los a escapar. Amu agradeceu, e Zack descobriu que Fiona cuidou de Amu durante sua prisão, visitando-a com frequência e dando-lhe um cobertor. Recebendo sua gentileza, Sika pediu desculpas por duvidar dela antes de se separar. Mais tarde, ele retornou aos Cavaleiros Caídos, usou um feitiço de ressurreição em massa e revelou seu verdadeiro poder, trazendo-os de volta à vida. As duas garotas que testemunharam isso ficaram em choque com a magnitude de sua magia. Com Amu ao seu lado, Seka se preparou para seguir em frente, sabendo que teria que deixar a academia para trás. Enquanto isso, a princesa Fiona se encontrou com uma figura misteriosa que perguntou quem realmente era Sik. Ela revelou que ele era o atual rei demônio que protegia o herói. Depois disso, Sik escreveu para seus amigos e juntos decidiram deixar a escola e começar novas aventuras. Não muito tempo depois, Sik e Amu se reuniram com seus companheiros em uma cidade próxima, iniciando assim suas novas vidas como aventureiros. E é assim que esse anime termina. Vejo você amanhã. Não se esqueça de se inscrever. Tchau!